Olá, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado por terem aceitado o convite para entender um pouco qual é a proposta aqui da formação de consultores e mais do que falar sobre a formação de consultores, eu quero fazer desse espaço um momento também para vocês poderem perguntar, né, e se sentirem muito à vontade. Boa noite, Clarita. Prazer te ter aqui para vocês perguntarem, né, tirarem dúvidas sobre esse universo da consultoria organizacional. Se alguém aqui é consultor, né, se alguém aqui já está atuando em consultoria organizacional, também vou ficar feliz aí em fazer um bate-bola, né, em trocar com vocês algumas percepções sobre esse mundo, sobre esse tipo de trabalho para o qual eu me dedico full-time desde 2010. Full-time desde 2010, mas antes disso já haviam pontes semi-construídas. E a gente vai contar um pouquinho sobre isso também, né? Eu vou partilhar aqui um pouco da minha história, de como que eu comecei em consultoria organizacional. Como é que eu dei o primeiro passo? Como é que foi esse sim, né? E o que que ele acabou ocasionando? Bom, eu vou tentar ficar atento aqui na lista de participantes que vai entrando, né? Eu vou de vez em quando dar uma zapeada aqui, vou tentar também ficar atento no chat, mas vou focar aqui na nossa apresentação, dado o adiantado da hora, né? São 19h04, horários de Brasília, então me permitam eu colocar aqui em tela a nossa apresentação pela qual eu vou me guiar, mas não vou me manter atento tão somente a ela, tá? E gostaria que, somente por uma questão de organização, vocês não perdessem os insights, vocês colocassem as perguntas de vocês, assim que vocês as tenham, né, no chat, para que depois nós abramos dois espaços, dois ou três espaços para pergunta, né, e vocês não tenham esquecido da pergunta, tá bom? Deixa eu partilhar aqui a tela com vocês, e aí nós vamos iniciando. Me sinalizem, por favor, alguém abrindo o áudio, se vocês já têm a minha tela, pessoal. O Zoom me diz que sim. Sim, né? André fez joinha. Ok. Bom, Sim, pessoal, Rafa. sim, obrigado, Clarita. Bom, nós vamos conversar aqui. Eu estou com duas telas, então eu vou estar olhando aqui para vocês na câmera e vou estar olhando para a minha segunda tela. A gente vai conversar aqui nos próximos minutos sobre a mentoria HFC, Horus Formação de Consultores Organizacionais. Mas antes de eu idealizar essa mentoria, muitas coisas aconteceram. E o que que aconteceu? Que coisas foram essas? Foram justamente o meu conhecimento e a minha experiência acumulados. E talvez isso seja um ponto de similaridade que nos reúne aqui na noite de hoje. A gente sempre inicia essa apresentação, quando eu faço essas sessões estratégicas em grupo ou individualmente, com essa provocação, né? Então, tomem realmente como uma provocação. Lá vai, então. Quantos anos de experiência e conhecimentos acumulados, cicatrizes, resultados entregues, você vai deixar sobre a mesa, adormecidos em um mercado carente de especialistas? Muito possivelmente vocês, assim como eu no passado, né, já contrataram, né, eu já contratei consultoria. E a gente sabe que quando a gente contrata uma consultoria, nós contratamos basicamente por três motivos. Vocês concordam comigo? Primeiro, a empresa não sabe fazer, ela não detém um determinado conhecimento específico, então a empresa não sabe fazer. Segundo, a empresa até sabe fazer, sabe o modus operandi, sabe o que tem que fazer e sabe um pouco do como, mas ela não tem headcount, ela não tem QL, não tem quadro de lotação naquele momento. Ela não consegue operacionalizar da forma ou no prazo que ela precisa. Concordam? Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, e talvez o mais importante para nós, consultores ou futuros consultores: a empresa não sabe que ela precisa. A empresa não sabe que ela tem um problema ou que ela tem uma oportunidade, né? Se a gente pensar lá na palavrinha problema ou crise, como o ideograma japonês nos coloca, né? Aquele ideograma que tem dois significados, ou crise ou oportunidade. Então, a empresa não sabe que ela tem uma oportunidade e nós, consultores, vamos mostrar.
Aqui há uma oportunidade de redução de perdas, né, de desperdícios, uma oportunidade de você se adequar à legislação e assim não estar sujeito a um auto de infração, a um termo de ajuste de conduta, de você estar qualificável por uma empresa, por um cliente que você sonha há muito tempo ser, né, fazer parte da cadeia de valor, da cadeia de fornecimento, ou até mesmo um ganho de produtividade, um ganho de lucro que vai cair lá na última linha do demonstrativo de resultados do exercício. Então, é fato isso, né? A gente está hoje num mercado, num contexto onde há carência de especialistas e bons especialistas. Se você tem décadas, né, anos aí de repertório de resultados entregues, o que te impede de transformar tudo isso em liberdade? Liberdade de renda, liberdade de tempo e liberdade de onde viver, onde morar, né? Eu aqui, para mim agora, vocês devem estar olhando o meu relógio ali, devem estar achando estranho, né? O relógio está parado. Na verdade, ele não está. Agora aqui em Vancouver são 3h10, né? Então são 15h10. Eu morava em Montreal, no leste do Canadá, até 3 semanas atrás, e nós fizemos um movimento com a família e atualmente a gente reside em Vancouver. Esse movimento aconteceu em 2020, né? E num primeiro momento, então eu já atuava full time em consultoria, eu fiquei bastante preocupado, devo confessar para vocês, porque, puxa, alguns clientes podem não abrir mão, né, de mim como consultor da linha de frente de determinado projeto. Isso não aconteceu. Então, somente um cliente me disse, Rafael, se não for você, a gente não quer a sua consultoria. Então tem que ser você e a gente organizou ali para que durante 2, 3 meses eu ficasse atendendo essa empresa remotamente. E depois a gente veria como que isso se comportaria, né? Veio a pandemia de Covid-19 e aquilo que estava na contingência virou o padrão, né? Então eu atendê-los remotamente virou o padrão. Então não houve grandes percalços nessa mudança. E eu vi nessa mudança uma grande oportunidade de profissionalizar ainda mais a consultoria e de fazer com que consultores que eram meus backups, né, e nos quais eu já tinha uma grande afinidade por serem nossos parceiros há muito tempo, assumissem alguns projetos na linha de frente e eu me dedicasse, como eu me dedico até hoje, a novos negócios e ao nosso comercial, tá? Deixa eu me permitir parar aqui um pouquinho, só para eu entender se eu tenho visibilidade aqui sobre o chat. Tenho sim, ótimo. Deixa eu voltar a compartilhar e vamos lá. Então, pessoal, essa mudança ela aconteceu em fevereiro de 2020, né? Desde fevereiro de 2020 eu estou no Canadá, então, para mim, a liberdade geográfica é uma realidade há bastante tempo. A liberdade de tempo também é, né? Eu estava de férias no Brasil em novembro e estarei no Brasil agora em abril também para 2 projetos. Uma formação de mentores importante para mim em Barueri, no Alphaville, em Barueri, São Paulo, no final de março, e um projeto em Macaé, Rio de Janeiro, meados de abril. Além de ficar um pouco com os meus pais. E a liberdade de renda, por óbvio, né? Bom, então, em que a gente tem ajudado, né, profissionais experientes e com conhecimento acumulado? A gente tem ajudado esses profissionais a conquistar a liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo, atuando como consultores organizacionais com estilo e ritmo próprios, segurança e autoridade. Então, se vocês me permitem retomar aqui um pouquinho, né? Eu gostaria de responder essa segunda pergunta. Se você tem 10, 15, 20, 25 anos ou mais de repertório e resultados entregues, o que te impede de transformá-los em liberdade? Muitas vezes, o que me impedia era a insegurança, né? Eu vou contar um pouco da minha história para vocês na sequência. E durante muito tempo na minha jornada de pessoa-chave ou executivo empregado, eu ficava trocando de empresa, buscando um novo desafio, buscando um ambiente melhor, um ambiente onde eu pudesse exercer todo o meu potencial e, obviamente, buscava uma função com mais responsabilidades, um cargo melhor e uma remuneração melhor, um plano de benefícios mais à altura, enfim, por óbvio, né? Mas o que me impedia de praticar isso aqui, essa segunda pergunta no empreendedorismo? A insegurança, né?
por óbvio, a insegurança. Então, hoje, a gente ajuda profissionais com décadas de experiência a conquistar essas três liberdades tão desejadas, conquistando segurança. A mentoria de formação de consultores, ela não vai te permitir, por exemplo, criar um produto, criar um infoproduto num final de semana para ser lançado na segunda-feira e alcançar 6 dígitos, né? Tem dígitos aqui nesse slide, né? Faturamento mensal de 10 a 100 mil. De onde que sai isso, Rafael? Né? Como que é possível um consultor faturar isso? É possível se ele tiver parceiros. Se um consultor não tiver parceiros, e muitos, né, dos nossos consultores parceiros, eles trabalham em carreira solo, nós os puxamos para projetos da Horus, eles têm um faturamento mensal aí de 20 a 50 mil, dependendo da sazonalidade. Então, Rafael, como é que é possível 90, 100 mil? De onde vem esse valor? Através de parceiros, através da atuação em parceria e na medida em que você se torna um conector, né? Um conector de pontos na consultoria. Na medida em que você conquistando autoridade, você forma uma equipe. E quando eu falo parceiros, né? São parceiros para estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo que você, humanamente, não pode estar. Né? Você não consegue estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então, hoje, por exemplo, dia 18 de março, quarta-feira, nós, da Horus Consultoria, estávamos em 14 lugares distintos, em 14 projetos ao mesmo tempo. Então, obviamente, né, vocês devem imaginar que o nosso faturamento ele não é de 100K por mês, ele é um pouco maior do que isso. Né? E a liberdade geográfica e de tempo, elas também são construídas, assim como a liberdade financeira, em cima de a gente empurrar a insegurança de lado e conquistar a autoridade. Como é que a gente conquista a autoridade? É isso que a gente busca através da mentoria. Então, na mentoria, que possui um ciclo semestral, a gente vai falar na sequência, a gente procura dar elementos para os mentorados fortalecerem a sua autoridade e a sua reputação, conquistarem segurança e aí sim, né, estarem mais bem preparados para o mundo do empreendedorismo. Então, quem sou eu? Né? Ainda não havia me apresentado aqui para vocês decentemente. Eu sou o Rafael Mótola, sou consultor, mentor, auditor, instrutor, palestrante e desde 2024 escritor. Alguns de vocês me conhecem nesses papéis, né? Alguns de vocês aqui me conhecem, já atuamos em projetos em conjunto, alguns de vocês são meus ex-contratantes ou são meus clientes. Sou diretor e consultor da Horus Consultoria, uma consultoria que nasceu em Porto Alegre, no eixo Porto Alegre-Caxias do Sul, e que hoje possui projetos em quase todos os estados da Federação Brasileira, ou possui potencial para isso. Né? Sou professor universitário convidado, FSG, Faculdade da Serra Gaúcha, SENEC, Gensa Facenza, em Gravataí, e PUC, do Rio Grande do Sul. Sou pós-graduando em análise existencial e logoterapia de Viktor Frankl, que é a terceira escola de psicoterapia de Viena, e buscando essa especialização, a gente busca mais ainda conectar as pessoas com o sentido da vida, com o seu sentido, com o chamado, que principalmente para nós aí, nem todos vocês, eu conheço alguns aqui são um pouco mais novos do que eu, né? Mas nós estamos, todos nós, né, nos endereçando para essa fase da geração prateada. E aí começa o processo de individuação, como falava Jung, né? Ou o processo da busca do sentido, como falava Frankl, e a gente começa a se questionar muito fortemente sobre o que estamos fazendo aqui, né? Será que estamos no caminho certo? Será que estamos na direção correta? Né? O porquê estamos fazendo isso? Por que estamos na corrida do rato? Né? Será que não poderíamos fazer o que fazemos, né? Aplicar a experiência, a vivência que temos de uma forma diferente, de uma forma mais leve, principalmente assim como eu, quando a gente vive, né? Eu vivi isso em um desafio, principalmente como executivo empregado, um desalinhamento de princípios e de valores em que eu precisei me posicionar. Né? E aí isso vem muito mais forte, essas perguntas vêm muito mais fortes. Né? A minha formação original é administração de empresas, é business, com pós-graduação em engenharia da produção e possuo algumas especializações em mentoring que continuam aí, né, ao longo do tempo. Esse é o livro que eu comentei para vocês. Então, em novembro de 2024,
Foi uma grande satisfação quando esse livro foi lançado na Amazon e ele virou best-seller. E ele conta algo muito autoral meu, né? Ele conta a minha trajetória, ou seja, como é que eu deixei essa insegurança para trás e conquistei a autoridade em consultoria organizacional, tentando dar para o público-alvo um passo a passo, né? Então, da insegurança à autoridade em 10 passos. Então, esses mais de 30 anos de experiência em gestão organizacional, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na Dana Álvaros, na antiga Expresso Mercúrio, né? Posteriormente TNT, posteriormente FedEx, na Areva, que depois virou Alstom e que depois virou Prolec GE, como parceiro do American Bureau of Shipping, unidade QE, Quality Evaluations, como parceiro da Thomson Consultoria, na Rede Senec, na FSG e na PUC, né? Então eu conto essa história de como é que eu fui semi-construindo essas pontes ao longo dessa trajetória. O Rafael não se tornou consultor organizacional quando ele saiu da Alstom em novembro de 2010. Ele se tornou consultor organizacional quando ele disse sim, em 1999, a um convite para palestrar em Caxias do Sul. E a partir dali, né, eu comecei essa minha relação com o mundo da consultoria organizacional no pilar, na vertical, treinamento. Então, eram treinamentos, workshops de 4 horas, às vezes de 8 horas, de 6 horas, e o Rafael se movia, então, aos sábados, eu conto isso no livro, né? E comecei a desenvolver algumas técnicas para ministrar alguns treinamentos técnicos, desde que não houvesse conflito ético, né? Com a minha função CLT, eu era CLT, e nasceu aí, a partir desse sim, o Rafael consultor. Só que o Rafael era um consultor de final de semana, né? E em um determinado ponto, eu me deparei fazendo contas, né? Contas matemáticas. O que aconteceria se eu não tivesse mais a minha função CLT garantida, ou se eu pedisse demissão, ou se eu fosse desligado e migrasse para o mundo da consultoria? Será que esse mundo me sustentaria, né? E para minha surpresa, essa conta matemática me revelava que sim. Só que, por outro lado, a minha segurança me dizia: não vai, tu não está pronto, tu ainda é muito jovem, né? Tu não tem nem sequer 28 anos, tu precisa de um outro desafio. E eu fui para esse outro desafio, então eu saio da Dana em janeiro de 2003, e vou para a posição de gerente da qualidade da Expresso Mercúrio, onde lá eu entendo uma empresa com uma governança totalmente diferente, entendo um pouco da logística e do transporte nacional, e fico na Mercúrio durante 2 anos e meio, onde projetos de consultoria também aconteciam aos sábados ou palestras à noite, o Rafael dizendo sim para semanas acadêmicas. A minha primeira experiência como parceiro do ABS, do American Bureau of Shipping, como um auditor expert, um auditor convidado, acompanhando o ABS numa auditoria em Araranguá, Santa Catarina. Em 2005, eu peço demissão da antiga Mercúrio e vou para a Areva, que depois vira Alstom, que projeta e fabrica transformadores de potência até hoje em Canoas, na frente da Refap, mas hoje Prolec General Electric. E aí, pessoal, o que acontece, né? Eu me vinculo cada vez mais a dois pilares que eu sou apaixonado até hoje, que é o pilar de desenvolver pessoas através de treinamento, de workshops, de mentoria, e também ajudar empresas a resolver problemas. Só que começa um conflito ético bastante grande, porque as empresas já me demandavam aí que eu fizesse isso ao longo, né, dos dias úteis da semana. E isso não era possível, né, de forma alguma. Nesse tempo, então, eu começo ali a partir de 2008, né, segundo semestre de 2008, início de 2009, a vivenciar um grande conflito ético dentro da organização, onde eu, como gerente do controle de qualidade, precisei me posicionar e dizer alguns nãos, né, para produtos, para processos, e isso fez com que o Rafael fosse, né, para um tipo de berlinda, né? E hoje eu considero o diretor-geral, né, que fez o meu desligamento, uma das pessoas mais importantes da minha carreira, porque ele simplesmente disse, em outras palavras, né?
vá viver o teu potencial, né? Então, o Rafael já havia construído as cabeceiras das pontes, vocês conseguem compreender? Então, nessa saída da Alstom, o que foi feito, né? Essas cabeceiras das pontes, elas se uniram, e elas se uniram através de networking, através de comunicado ao mercado, de como que o Rafael agora poderia ajudar, né? A partir disso, criei a minha proposta de valor, nossa apresentação institucional nasceu, a primeira versão do website, e a gente começou a ser demandado. E é tudo isso que a gente conta um pouco nesse livro, lançado em 2024, e que é hoje um dos pilares da formação de consultores. No entanto, esse livro, que é resultado da minha história, e foi provocação de ex-colegas que me chamavam para cafés, né? Rafael, vamos tomar um café? Rafael, vamos conversar um pouquinho, quero entender um pouco da tua jornada, né? Às vezes o pessoal era mais explícito, mas eu entendia que o café, ele era um mote, ele era um motivo, né, para eu contar um pouco da minha trajetória. E aí vinham perguntas, Ricardo, André, Ireno, perguntas como a seguinte: Rafael, será que eu consigo transformar em um projeto de consultoria? Será que eu consigo transformar em um negócio de consultoria a minha bagagem? Será que eu consigo empacotar isso de uma forma que eu consiga gerar algo vendável? Em outras palavras, você me conhece lá da empresa X. Lá eu era a gestora de recursos humanos ou era o gerente de manutenção. Você acha que tem espaço para eu me tornar um profissional expert nessa seara, né? Então, essa era uma das perguntas recorrentes que me fomentou, que me alimentou para escrever esse livro. E aí, o que que aconteceu, pessoal? Depois do livro lançado, em novembro de 2024, os convites para cafés eles continuaram. Só que agora um pouco diferentes, né? Então, o convite vinha assim: Rafael, eu li o teu livro, tá? Mas assim, ele conta a tua história. E a tua história não é igual à minha. Como é que tu poderia me ajudar? Porque eu lendo o teu livro, eu tive mais certeza ainda de que eu tenho um grande potencial e que eu apostando no CLT, e não tem nada de errado com o CLT, tá, pessoal? Eu não levanto essa bandeira contra o CLT. Eu sou o profissional que eu sou hoje graças ao CLT e às oportunidades que me foram dadas. Mas essas pessoas chegavam para mim, e eu concordo totalmente, elas diziam o seguinte: Rafael, eu fico muito mais seguro ouvindo a tua história, porque hoje tu tem 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes que têm projetos em determinada época do ano, tu não tem um único cliente, tu não tem um único empregador CLT. Então, tu de uma forma magnânima, afastou aquela questão da insegurança já buscando uma lógica, né, de abordagem de risco ali. Tu não tem um único vínculo, tu tem múltiplos vínculos. E é sobre isso, né? É sobre isso, pessoal. Deixa eu seguir aqui com vocês. E já vou fazer a primeira parada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Daniel, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Não sei se tu me ouve. Tudo certo. Ouço sim, tudo certo. Graças a Deus. Maravilha. Tenta fechar o teu áudio, que está escapando um pouquinho de ruído. Vê se tu consegue fechar ele. Tá, eu estou voltando aqui de um local para dirigir, eu vou fechar o áudio. Para aí. Beleza. Já vou permitir que todos vocês abram aí até para interagir. Bom, antes de fazer a primeira parada, o que que é consultoria organizacional para mim? Né? Vocês vão de convir comigo que muita confusão é feita nessa expressão, né? Nesse termo, nessa função de consultor, de consultora. Muitas vezes ele é confundido com assessor, com assessora, né? Consultoria e assessoria são a mesma coisa? Não são. Às vezes, em um projeto, a gente é mais assessor do que consultor. Mentoria é a mesma coisa que consultoria? Não, mentoria também não é a mesma coisa. São coisas correlatas, né? Pode ter mentoria dentro de um projeto de consultoria, mas elas não são sinônimas, né? Não são palavras sinônimas. Então, o que que é consultoria organizacional para mim, pessoal? O que que um consultor organizacional faz? Bom, para mim, um consultor organizacional, ele é como um guia ou uma guia de viagem que pega vocês ou a família de vocês na pousada, num determinado dia e horário combinados, e leva para um destino.
Então ele pega no ponto A e leva para um destino, por exemplo, lá em Fernando de Noronha, vocês estão num passeio com a família, o guia de viagem vai até lá, tudo previamente combinado e planejado, e no dia seguinte leva vocês para conhecer a mais bela praia de Fernando de Noronha. Talvez até para fazer um mergulho, ou somente para observar, para tirar fotos. O que que esse guia ou essa guia de viagem vai fazer? Vai conduzir vocês de um ponto a outro pelos melhores atalhos, fugindo dos precipícios, fugindo de trilhas onde haja conhecidamente animais peçonhentos. Então, ele vai levar vocês e a família de vocês em segurança até o destino final. É o que o consultor, a consultora organizacional fazem também. Levam um cliente de um ponto que é um ponto de necessidade, de expectativa, de necessidade de atendimento a requisito, de dor, muitas vezes o cliente tem um problema, até um ponto que é o ponto sonhado, o ponto desejado. Concordam? A grande diferença do guia de viagem para nós aqui, né, é que nós também aprendemos ao longo da jornada, porque muito possivelmente aquele guia já trilhou aquele caminho múltiplas vezes e é sempre o mesmo caminho. Às vezes a vegetação está um pouco diferente, às vezes tem uma florzinha ou outra no meio do caminho, às vezes tem um pássaro diferente, mas invariavelmente é o mesmo caminho. Mas nós, consultores, a gente conta com um benefício aqui. Qual que é o benefício? Atendendo organizações de portes, de setores e de segmentos diferentes, nós aprendemos ao longo da jornada. Então, como MIB, né, como Homens de Preto, Men in Black, é impossível, né, que o cliente chegue na nossa frente no final de um projeto, coloque aquele flash, né, e diga para a gente, pronto, agora você esqueça tudo que você viu aqui, né, você desveja tudo que você viu. É humanamente impossível. Por óbvio, né, nós sempre temos acordos de confidencialidade, garantimos para o cliente que nenhuma informação sairá daquele projeto por quaisquer meios que não sejam o relatório do diagnóstico, o relatório da auditoria, as análises críticas de projeto. Mas é importante dizer para vocês que é impossível não aprender ao longo da jornada. Então, se vocês me perguntarem assim, Rafael, tá, entendi, tu te tornou consultor full-time lá em novembro de 2010, até hoje tu tá nessa de consultor organizacional, tu criou a mentoria, tem apaixonamento ainda? Tu ainda é apaixonado pela função de consultor? Sou. Por quê? Por esse motivo que eu comentei com vocês. O consultor, ele aprende ao longo da jornada, né? Ele vê, mesmo que seja num mesmo projeto, se ele está visitando diferentes unidades da mesma empresa, diferentes dealers, diferentes fábricas, ele está vendo realidades diferentes e isso cria, né, uma capacidade de a gente se autodesenvolver, de a gente se auto-regenerar incrível, tá? Então é isso que a gente coloca aqui, né? Usando a própria bagagem, experiência e conhecimento acumulados para gerar resultados que geram valor para quem contrata, aprendizados para todos ao longo da jornada, inclusive para nós, e legado. No slide seguinte, antes da gente fazer aí a nossa primeira pausa para perguntas, tem alguns logos de clientes da Horus Consultoria. Então, são clientes que a gente angariou no B2B e que nós temos projetos ou tivemos projetos ativos nos últimos 6 a 7 anos aproximadamente. Muitos deles hoje geram projetos recorrentes para a gente anualmente. Não estão todos aqui, mas a grande maioria está aqui. Vocês conseguem perceber duas questões aqui relevantes, tá? Primeira questão, tem logos aqui de empresas grandes, né? Vocês vão te convir comigo. Tem logos de empresas de porte, muitas multinacionais. Por quê? Por que que isso aconteceu? Porque isso depende da temática que a gente lida na Horus, né? Com critérios de excelência, com normas internacionais, com estratégia, né? Então, a gente lida com um conhecimento que essas empresas precisam, mas principalmente porque as nossas fontes de indicação, perdão, eram ex-clientes de Dana, né, de Mercúrio, de Alstom, que indo para outras empresas, né, um dia me ligavam e Rafael,
aquela maneira como você solucionou um problema, aquela maneira como a gente compôs aquele comitê e tocamos aquele projeto lá na empresa X, cara, estamos com um problema muito parecido aqui na empresa ABC, vem aqui tomar um café comigo. Então, gente, por que que eu estou comentando isso? Porque a construção da nossa autoridade, ela não começa no dia que nós nos tornamos consultores. É óbvio, isso que eu estou falando é uma obviedade, né? Mas a nossa autoridade, enquanto especialistas, enquanto experts, ela nasce da nossa relação com os projetos em que nós estamos, né, intraempreendedores ou gestores ou na carreira Y das empresas em que a gente esteve embarcado em contratos CLT ou pejotizados ou estamos hoje, tá? Vocês vão reparar aqui que os logos das três empresas que eu comentei e que eu fui CLT estão aqui, né? Então, são empresas, né, que me chamaram depois para atuar como consultor, tá? Uma outra coisa que eu quero falar antes de passar a palavra para vocês, se houver perguntas, é o seguinte: são empresas de diferentes setores, né? Diferentes segmentos, né? Então, vocês conseguem ver aqui tecnologia, vocês conseguem ver empresas do agro, fabricantes de implementos e maquinário para o agro, setor de máquinas para infraestrutura, automotivo, serviços, né? Transportadoras, até uma empresa de adquirência, tem até um clube de futebol ali. Então, assim, essa é uma preocupação nossa, né? Até escrevi esses dias no LinkedIn sobre isso. O consultor, ele é também um empreendedor, né? Seja ele um consultor independente, seja ele o dono de uma empresa de consultoria que em algum momento vai precisar de consultores associados, parceiros ou funcionários, ele é um empreendedor. Então, essa análise do contexto, essa análise estratégica de não estar sujeito a crises econômicas setoriais no nosso país é muito importante, né? Então, por isso, também a diversidade de setores e segmentos, ela não foi somente uma coincidência, ela não foi se construindo aleatoriamente ao longo do tempo, ela foi sendo buscada, ela foi sendo forjada, tá? Já falei aqui aproximadamente 30 minutos, né? E agora quero saber se tem perguntas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E, pessoal, fiquem à vontade, tá? Tem coisas, obviamente, que nós vamos falar ainda, né? Estamos aí a recém no início, mas se houver perguntas, por favor. Se alguém quiser compartilhar também alguma, além de alguma dúvida, alguma dor, alguma situação atual, algum insight, fica à vontade. Tranquilo até aqui? Seguimos? Beleza, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo e vamos lá. Legal. Então, pessoal, benefícios de se tornar um consultor, né? A liberdade financeira, faturamentos mensais que podem alcançar 5 a 6 dígitos, a liberdade de tempo, a autonomia para a gente gerenciar a própria agenda, e a liberdade geográfica, né? A possibilidade de a gente trabalhar em trânsito ou de a gente trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso se constrói como? Como a gente falou anteriormente, isso se constrói através da conquista de reputação e autoridade no que a gente faz, né? Existem algumas premissas aí, né, no mundo da consultoria. E a gente vai falar na sequência que premissas são essas e como é que a gente ajuda a fortalecer essas premissas ao longo da mentoria. Então, o que nós entregamos na mentoria de formação de consultores, né, que leva o nosso nome, porque leva o nosso DNA, HFC, Horus Formação de Consultores. Aliás, contamos não só os capítulos positivos, contamos os nossos erros também, né? Compartilhamos os nossos erros aí cometidos ao longo dos últimos anos na mentoria. Não é só conhecimento, né? É também uma questão de mindset, de mentalidade e de estilo de vida. Ou seja, é sobre construir um negócio de consultoria que funcione no seu ritmo, com propósito e com rentabilidade. Essa questão do ritmo e do estilo próprios é para alguns tão ou mais importante, né? Tem a mesma equivalência do ganho financeiro. Explico. Nós temos consultores que detêm competências
E esses consultores, eles trabalham basicamente sozinhos. Eles não têm outros parceiros, a não ser quando nós os demandamos para projetos, né? Ou seja, o meu perfil ele é um pouco diferente. O meu perfil ele é um pouco mais empreendedor, é de ligar pontos, é de buscar um projeto e buscar pessoas que tenham sinergia para contribuir naquele projeto. Existem consultores hoje na nossa malha, né, na nossa rede, que não exatamente atuam assim. Eles ficam mais passivamente aguardando demandas e eles atuam de acordo com a demanda que recebem. Eles são mais técnicos, eles resolvem problemas complexos, com ferramental estatístico complexo, por exemplo, e eles não têm consultores associados conectados com eles. Então, assim, a consultoria organizacional permite isso, né? Permite você atuar no seu ritmo, permite você não precisar preencher as suas 40 horas semanais, ou, pelo contrário, permite com que você multiplique isso através de parceiros com os quais você tenha alinhamento de valores, de princípios, ou complemente, né, as competências que você julga não tê-las, certo? Para quem que é essa mentoria? Para quem que essa mentoria foi desenhada, né? Para profissionais que são ou foram gestores, técnicos e especialistas que querem atuar de forma independente e empreender, ou então, né, que já atuaram em consultoria organizacional, nós temos, né, mentorados assim, mas que por algum motivo, ou porque receberam uma proposta e acharam que era bacana, ou porque estavam num período de baixa demanda na consultoria e decidiram voltar para o mercado temporariamente, né? Então, assim, gestores técnicos especialistas que querem atuar de forma independente e empreender, tá? Profissionais 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que desejam contribuir com suas competências, vitalidade e legado, né? Se a gente for fazer um exercício de inventário de competências, e é isso que a gente faz no início da mentoria, né? A gente tem uma ferramenta chamada roda da modelagem, que parte desse inventário de competências. E o que é a roda da modelagem? É uma ferramenta de diagnóstico, onde nós inventariamos as competências, onde nós rodamos o primeiro ciclo dessa roda da modelagem e preparamos uma primeira versão de um plano de ação. E essa roda da modelagem e esse plano de ação, eles se transformam, assim como nós nos transformamos ao longo desse ciclo semestral. Então, esse autodiagnóstico, ele vira ação. Porque a HFC, o que ela é? Ela é uma mentoria. O que ela não é? Ela não é um treinamento. Ela não é um curso. Rafael, não é a mesma coisa? Não. Mentoria não é treinamento. Mentoria não é curso. Por exemplo, esse MBA que eu estou fazendo, né, essa pós-graduação em logoterapia de Viktor Frankl, ela me entrega muito conhecimento. Mas se eu quiser deixar esse conhecimento encaixotado, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. São sacolas e sacolas de conhecimento ao final de um ano e meio de pós-graduação. A mentoria é transformacional. Um curso, um treinamento, uma pós-graduação é informacional. A mentoria é mais curta, é mais explosão, é mais de 0 a 100 em 5 segundos. A formação, o treinamento é mais informacional. Então, mentoria transformacional, treinamento, curso informacional. A mentoria é ping-pong. O curso é ping. A gente recebe a bolinha. E agora o que eu faço com essa bola? Né? Então, a mentoria é ping-pong. E vocês são, efetivamente, os mentorados são provocados a colocar em prática tudo que a gente fala. Porque quando a gente coloca em prática tudo que é falado na mentoria, o que acontece? Acontece, por exemplo, de uma mentorada me apresentar, né, no final do primeiro ciclo de mentoria, um planejamento estratégico da sua mentoria, indicadores de faturamento e margem, faturamento de 6 dígitos depois de 6 meses de mentoria, né? Então, assim, isso é muito poderoso, né?
Isso é muito, realmente muito poderoso. É o poder do mindset, né? Às vezes, quando a gente está com pessoas com um mindset similar ao que a gente quer, né? Vibrando ali naquele conhecimento, naquela energia do que a gente quer se transformar, por si só, as perguntas desses mentorados já são um insight poderoso para a gente. Não porque a gente está atrás, não porque a gente é retardatário, porque a gente está abaixo, nada disso. É porque aquele mentorado, aquele colega está num setor totalmente diferente, está num segmento totalmente diferente de nosso, e aquela pergunta, nossa, a pergunta gerou valor, porque eu nunca havia imaginado esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado desse jeito, e eu posso modelar, eu posso copiar, eu posso implementar isso já agora na minha consultoria. Eu comi bola aqui e não falei uma coisa para vocês, né? Então eu gerei expectativa aqui com relação à consultoria, que não é assessoria, que não é mentoria, mas o que é assessoria, então? Se na consultoria eu levo um cliente de um ponto A para um ponto B, o que é assessoria? Assessoria empresarial é quando a gente se coloca à disposição num viés mais operacional. O assessor ele está mais à disposição, ele está mais predisposto a receber consultas e a receber demandas quase que diariamente. Né? Dependendo do contrato que a gente fecha, a gente fica até à disposição. Então a gente poderia dizer que a consultoria, né, ela é mais consultiva, como o próprio nome diz. Nós costumamos deixar num projeto de consultoria B2B da Horus temas de casa que são desenvolvidos por aquelas pessoas, por aquela empresa e que são avaliadas dali a uma semana, dali a 15 dias. Na assessoria, nós somos mais hands-on, nós somos mais mãos na massa. Então, assessoria mais mãos na massa, na consultoria mais advisors. Rafael, peguei essa. Mas e a mentoria? Na mentoria, nós pegamos os mentorados pela mão e vamos junto com eles ao longo da jornada. Então, o mentor, ele se responsabiliza pelo projeto, mas há uma corresponsabilização do mentorado que tem que fazer a sua parte. E normalmente a mentoria, diferentemente da consultoria, né, que é mais B2B, a assessoria empresarial é mais B2B, a mentoria pode até ser para a organização, mas ela envolve uma elevação das competências humanas. Pegaram? Ah, Rafael, mas aí eu posso também ter projetos de consultoria que envolvam T&D, treinamento e desenvolvimento. Pode. Mas treinamento e desenvolvimento, vocês vão de convir comigo, que é uma das formas de elevar a competência, né? Assim como autoestudo, assim como a pessoa ler um livro, né? Assim como a pessoa fazer uma viagem, aprender um novo idioma. Na mentoria, ela tem um mentor, ela tem uma mentora, né? E esse mentor, essa mentora, é hábil e é apto a acompanhar o desenvolvimento da pessoa, do João, que é diferente do ritmo de desenvolvimento da Maria. Né? O João hoje está com uma série de crenças e bloqueios que a Maria não tem mais. A Maria está com um estado de mente mais aberto. Então, é isso, né? A mentoria, ela olha o indivíduo, ela olha mais na individualidade. A consultoria normalmente é B2B, procura levar o cliente do ponto A para o ponto B. E o que diferencia a consultoria para a assessoria é basicamente esse caráter hands-on. Então, na assessoria, a gente tem esse caráter mais hands-on. Então, voltando aqui, né? Para quem que é essa mentoria? Eu já havia começado a falar, profissionais de geração prateada, né? Já estou nessa geração aí há bastante tempo. Apesar de eu parecer, né, ter só 25 anos, né? Eu tô com faço 52 esse ano. Então, assim, estou no meio aqui da geração prateada, né? E a gente quer contribuir com as nossas competências. A gente tem mochilas aí cheias, né, de experiência, de vivência, de conhecimento. Pessoal que está em transição de carreira ou que está planejando fazer uma transição de carreira, ou que alguém está planejando para a gente, né? Então, que está cansado da CLT e quer uma nova realidade, sendo, né, se posicionando como um consultor independente, como um profissional especialista ou como CEO do seu próprio negócio. Porque, gente, durante muito tempo, a gente sonha que, um dia que eu não pertencer mais ao mundo do CLT, eu vou me dedicar a um outro negócio. Porque o grau de frustração, às vezes, né? Pelo menos acontecia comigo. Eu acho que alguns de vocês vão se identificar com a minha fala. Ele é tão grande que a gente acaba colocando
no que a gente faz a problemática. Então, a gente imagina abrir uma cafeteria gourmet, uma loja de roupas, né, com o esposo, com a esposa, montar um negócio totalmente diferente. Não tem nada de errado com montar um negócio totalmente diferente. Vai ser bacana, a gente vai aprender ao longo da jornada. Só que assim, o risco é maior. Vocês concordam? O risco da gente entrar naquelas estatísticas negativas do IBGE e do Sebrae são um pouco maiores. Por quê? Porque nós não detemos uma experiência prévia daquele nicho, daquele setor, daquele segmento. Além disso, nós vamos ter que imobilizar ativos, né? Para cafeteria, no mínimo, eu vou precisar de uma cafeteira italiana, né? Lá para a loja de roupas, eu vou precisar de araras, de um ponto comercial, né? Vou ter que entender como chamar essa clientela. Então, assim, na consultoria organizacional, isso é um pouco diferente. O que eu preciso para ser uma boa consultora, um bom consultor? Eu preciso avaliar que conhecimentos e que experiências que eu tenho no meu inventário de competências. Talvez até decidir, ok, vou fazer isso desde já, ou até já peneirar, não, isso aqui eu já não vou fazer, isso eu não gosto de fazer, isso eu vou delegar para um parceiro, isso eu já vou deixar muito claro no meu portfólio, porque é algo que eu não gosto de fazer, ou vou chamar um parceiro, né, porque eu não sou alguém afeito a cálculos e vou chamar alguém que complemente essa minha competência e está tudo certo. Então, grande diferença da consultoria organizacional para quem quer empreender num segmento totalmente diferente, a gente diminui o grau de risco, né? A gente abre a nossa mochila, abre o zíper da nossa mochila, que a gente carrega ao longo da jornada, e nós vamos identificar ali ferramentas, conhecimentos, experiências, o que que a gente quer usar. E aí, com um potente laptop, com um potente telefone celular, né, a gente dá os primeiros passos em consultoria organizacional, diferentemente de outro setor. Consultores com pouca autoridade. Então, temos na mentoria também consultores que se acham com pouca autoridade, com pouca reputação e que querem conquistar a autoridade e escalar para terem acesso, né, à liberdade financeira, à liberdade geográfica e de tempo. O que que a mentoria HFC ajuda e o que que ela não ajuda na mentoria, tá? A gente ajuda em gestão dos relacionamentos e empreendedorismo. Porque, a não ser que vocês tenham tido um exemplo familiar, né? Alguém que tenha sido um empreendedor, uma empreendedora, o avô, o pai, a tia, ou alguém na empresa em que a gente se inspire, são raras as escolas que ensinam empreendedorismo. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Então, bacharel em administração de empresas. Rafael, quando você saiu, se formou bacharel, você estava pronto para empreender? Obviamente não, né? Eu fui me especializar, tive mais anos ainda de experiência até conseguir dar meus primeiros passos aqui como um líder, digamos assim, de um negócio, né? Como um empreendedor de um negócio, não sendo somente subcontratado. Então, a gente ajuda muito, por isso esse alvo grandão aqui, na gestão, na construção da gestão dos relacionamentos e na gestão do empreendedorismo. A gente entende que muitos mentorados são intraempreendedores, já foram intraempreendedores. Eu já intraempreendi nas organizações que eu fui CLT. Mas ninguém tem isso como disciplina hoje, né? São raras as universidades e empresas que desenvolvem pessoas para empreender. Soft skills a gente ajuda também num grau menor, mas nós ajudamos a uma devolutiva, por exemplo, de uma testagem comportamental com o apoio do anjo, né? Já vou falar um pouco mais da estrutura para vocês, mas na mentoria nós temos os mentores anjos. Os mentores anjos, eles dão um determinado tipo de devolutiva, por exemplo, da testagem comportamental, do LinkedIn. Vocês vão ter que apresentar uma proposta técnica para uma anjo, né? Essa anjo é terrível, porque vocês vão ter que convencê-la de que a proposta técnica e comercial de vocês é a melhor e vocês vão ter que vender para ela, né? Com base num case. Então, por exemplo, soft skills a gente ajuda dessas diversas formas. Através também de entonação de voz, o corpo fala, como se portar diante de um determinado cenário, storytelling, né? Então, assim, a gente ajuda um pouco em soft skills. A gente ajuda muito em gestão dos relacionamentos e empreendedorismo. Rafael, em que vocês não ajudam? Nas hard skills.
Impossível eu ensinar o Rocco, o Piantá, ou o André, ou a Clarita, né? Impossível eu ensiná-los com relação a algo que vocês, somente vocês, trazem dentro da mochila como competências técnicas, né? As hard skills são as competências técnicas. Então, isso é de vocês, né? Aqui estão as competências técnicas mapeadas, ou quem sabe não mapeadas, até não reconhecidas, mas são as hard skills. Né? São as questões técnicas, é o conhecimento tácito e explícito de vocês, que vocês trazem já há muitos anos. Né? E como fazer para empacotar isso, né? Para criar, por exemplo, uma metodologia para vender esse conhecimento de uma forma replicável. É isso que a gente ajuda na mentoria. Criar modelos replicáveis de projetos simples ou projetos complexos para colocar esse conhecimento e essa experiência que vocês têm acumuladas à disposição do mercado. E, Rafael, como é que a mentoria faz isso? A mentoria faz isso através de uma jornada. Tá? Então, claro que o meu DNA de engenharia da qualidade não ia deixar a gente criar uma mentoria que fosse página em branco. Então, a gente entra na mentoria, eu fico quieto, página em branco, né? E todo mundo começa a fazer perguntas e eu respondo. Poderia ser assim também, existem mentorias assim. Mas a nossa mentoria, ela tem uma jornada. Então, cada ciclo inicia no modelar, depois vai para o vender, depois vai para o prestar serviços e depois vai para o escalar, tendo como alicerce o surpreender. Em outras palavras, a gente ajuda os mentorados a modelar, ou seja, a estruturar o seu negócio de consultoria. A gente ajuda os mentorados a vender consultoria organizacional com base nas suas hard skills. E vender não é preparar uma proposta técnica. Também é preparar uma proposta técnica. Mas antes da proposta técnica, tem o briefing com o cliente. E antes do briefing com o cliente, tem que o cliente ter chegado até nós de alguma maneira. E como é que eu construo isso? Então, a venda, ela envolve branding pessoal. Ela envolve algum aparecimento, alguma presença nossa numa rede social que a gente pré-mapeou. Pode ser o LinkedIn, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, normalmente é o LinkedIn, onde a gente vai conversar com o nosso público. Rafael, tenho ojeriza rede social. Tem até alguma coisa na minha religião que impede? Não tem problema, tá tudo certo, mas você tem outras maneiras de fazer isso. Você tem círculo de amigos do clube, você tem semanas acadêmicas de universidade, você pode palestrar, você pode criar um evento, uma live semanal ou mensal, você tem o pessoal daquele outro núcleo de amigos. Então, assim, a venda não começa na proposta. E é isso que a gente mostra no vender. Então, a gente transcende aqui, né? E claro que a gente ensina a fazer proposta. E é claro que tem exemplos e templates, e tem o anjo, né? Para quem vocês vão ter que convencer, né? Que é o anjo Carla. Precificação, Rafael. Vocês falem modelos de precificação para projetos de consultoria? Falamos, né? Com certeza. Prestar serviços, aqui é a entrega, né? Então, assim, eu modelei, inventariei minhas competências, pratiquei a roda da modelagem, o que que eu vou entregar? O que eu modelei. Só que no processo de venda, cada projeto é diferente do outro. O que eu vou entregar para o cliente A pode não ser a mesma coisa que eu vou entregar para o cliente B. Eu posso ter prazos distintos, eu posso ter relatórios envolvidos, eu posso ter mais HH, né? Hora homem ou menos envolvida, né? O projeto pode ser remoto, pode ser presencial, enfim. E escalar, né? Então a gente mostra como é que você pode escalar essa atuação em consultoria organizacional. Na verdade, né, abrindo uma coisa aqui para vocês, o que a gente ensina, né, muito fortemente, está alicerçado em como é que a gente fez isso tudo acontecer, né? Então, como eu falei antes para vocês, modelar. Rafael, você vai partilhar exemplos da Horus? Sim, do que a gente fez certo e do que a gente fez caca, né? Os erros a gente vai compartilhar também. Você vai mostrar como é que a Horus vende? Sim, a transparência total, né? A gente vai mostrar como é que vende, como é que a gente vende, né? E como é que a gente não vende, né? Inclusive os nãos que a gente diz para alguns projetos, para alguns clientes. Como é que a gente presta serviço? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente faz over delivery? O que é over delivery? É a entrega adicional, né? É aquela cerejinha do bolo que não precisava estar ali, mas a gente vai lá, entrega e o cliente gera aquele momento de uau, né? Então, assim, essa escala,
ela depende de tudo isso bem feito e é por isso que tem esse amarelão embaixo aqui, esse surpreender. O surpreender, ele está em todas as etapas do processo. Eu posso surpreender enquanto eu modelo a consultoria, eu posso surpreender enquanto eu vendo, eu posso surpreender enquanto eu presto serviços e eu posso surpreender enquanto eu escalo. Já houve casos em que eu ouvi a seguinte verbalização de um cliente, tá? Não de um, de vários clientes. Rafael, a proposta da Horus não era a proposta mais barata, tá? Inclusive, vou abrir para você, dentre as três propostas, era a que tinha o valor de investimento mais elevado. Só que tu nos demonstrou ter um processo de venda. Primeiro, tu ouviu a nossa demanda, tu pediu um tempo meu para que tu pudesse me ligar. Depois, tu me perguntou, olha, tu quer que eu te envie um formulário de briefing ou vamos fazer uma breve reunião com as pessoas-chave desse projeto aí na empresa? E a gente conseguiu a reunião. E nessa reunião, você fez perguntas-chave. E a gente respondeu para você. Com base nisso, você fez uma proposta técnica. Essa proposta técnica você apresentou, e tudo isso foi rápido, não foi assim, uma coisa numa semana, outra semana na outra, não. Eram horas, Pode, né? Daniel. Daniel, teu áudio está vazando. Desculpe. Pronto, fechei teu áudio, não te preocupa. A gente pode tranquilamente fazer a reunião. Então a gente fazia a reunião e apresentava a proposta técnica, tá? E aí, o que acontece quando a gente apresenta uma proposta técnica para um cliente e pergunta para o cliente, por exemplo, Cris Rocha, o que tu achou da proposta técnica? Tu acha que está suficiente assim? Onde é que a gente pode melhorar? Bruno Fernandes, tu acha que está bacana assim? Esse dimensionamento de horas, esse escopo, tu tem alguma frase a mais para contribuir? O cliente, e isso não tem nada de PNL, a gente não está enganando o cliente, a gente está fazendo ele participar da construção da proposta. O cliente se sente muito mais confortável e co-construindo o projeto desde a etapa da venda. Qual é a chance de nós sermos bem-sucedidos nesse projeto? E qual é a chance de alguém que recebeu a demanda, se preocupou em fazer rápido, pegou uma proposta padrão de uma página, precificou com o que ele acha que é e mandou para o cliente? Porque eu tenho que ser rápido. Essas verbalizações me dizem que a gente está no caminho certo, né? Então, Rafael, você não era o mais barato, inclusive tinha o valor de investimento até mais elevado, mas você demonstrou um grau tal de organização desde o projeto de venda que a gente entende que se vocês prestarem o serviço e conseguirem executar esse escopo conosco, não tem erro. E muitas vezes, quando um cliente contrata consultoria, lembram dos três motivos? O cliente não sabe fazer, o cliente até sabe, mas não tem gente para fazer, e o cliente não sabe o que precisa. Ele quer a minimização do risco. Vocês são contratantes de consultoria, ou vocês já contrataram consultoria no passado. Vocês sabem que quando a gente chama a consultoria é porque muitas vezes a água já está batendo aqui no queixo, né? Então, o surpreender é como é que eu surpreendo o mercado, o cliente e a mim mesmo ao longo dessa jornada. Tá bom? Qual é a estrutura? E aí eu já faço uma pequena parada de novo para ver se tem perguntas. Cada ciclo de mentoria, pessoal, ele acontece semestralmente. Então, cada ciclo ele é semestral, tá? Com uma frequência aproximada de encontros quinzenais pela plataforma Zoom. Os encontros são em grupo, existem também encontros individuais, e nesses encontros em grupo, a gente combina um conteúdo inspirador que vai seguindo essa jornada aqui, uma mentoria personalizada e uma atenção individual a cada mentorado, a cada participante. Por isso é mentoria, né? O poder do grupo. O grupo gera um aprendizado exponencial. Muitas vezes, os insights de vocês vêm não só através das minhas falas ou dos outros mentores anjos, né? Mas através da pergunta do colega, da colega mentorada, né? Isso eu já havia comentado. Tem 3 camadas de networking na mentoria HFC. Primeira camada, vocês e os demais mentorados. A gente incentiva isso desde o primeiro encontro, que vocês agendem cafés virtuais, porque podem surgir parceiros, né, e complementação de competências desde o início.
Segunda camada de networking, vocês com os mentores. Podem surgir, inclusive, negócios reais dali. E com os palestrantes. Terceira camada, com os aproximadamente 30 consultores sêniores da Horus, com chances reais de parceria, que em algum momento, né, dentro do ciclo de mentoria, se reunirão com vocês num evento fechado no Zoom e que, no grande grupo ou divididos em salas, cada um vai fazer o seu pitch comercial. Por exemplo, eu sou o Rafael Mótola, eu sou diretor e consultor da Horus. Hoje, nós atuamos em projetos B2B com tais e tais competências. E na mentoria de formação de consultores, a gente ajuda profissionais com grande potencial e com conhecimento e experiência acumulados a se tornar, primeiro, a descobrirem esse potencial, né? A abrirem essa caixa e a conquistarem autoridade em consultoria organizacional. Pronto. Então, esse pitch poderoso, ele é colocado, né? Ele é verbalizado e a partir dali tem, né, ouvidos e bocas ali atentas ao que a gente está falando e tem chances reais de parcerias. Aulas extras exclusivas, então a gente entendeu que essa jornada é poderosa, mas não cabe tudo aqui dentro. Então, não cabe porque é muito detalhe de falar de LinkedIn dentro do Vender, né? O Stefan Ligoc, que é uma das maiores autoridades hoje na região sul do país em LinkedIn, top voice do LinkedIn, e o Stefan tomaria as minhas 3 horas do Vender aqui falando de LinkedIn. Então, a gente estabeleceu aulas extras com especialistas, tá? Já vou mostrar para vocês quem são alguns deles. Então, é uma mentoria em que você não apenas aprende, você é provocado a prestar serviços durante a mentoria com feedback e supervisão. É uma mentoria viva, prática e aplicável com o DNA da Horus. Em suma, é uma mentoria, né? É transformacional, não é um curso, não é informacional. As sessões individuais comigo e com mentores, né, que a gente chama de anjos, e que vão estar em sessões individuais com os mentorados. O que que fica gravado? Ficam gravados os encontros em grupo. O que que não fica gravado? Não ficam gravadas os encontros individuais, né? Então, por exemplo, no encontro individual, vocês podem levar para o anjo ou para anjo situações de desconforto, situações de risco, um projeto que é extremamente estratégico e vocês não queiram que o grande grupo saiba. Então, é uma mentoria híbrida, né? De grupo e individual. Tá? Temos uma plataforma exclusiva de conteúdos gravados, que não é o Hotmart, tá? É uma plataforma da Horus, que a gente criou comigo já aqui no Canadá em 2020, e que hospeda nossos treinamentos para o B2B. E é nessa plataforma super simples, super amigável, que ficam os conteúdos gravados, os templates, os exemplos, as referências, tá? Tem ferramentas exclusivas, como o termômetro de potencial. Aliás, todos vocês vão ganhar aqui o termômetro de potencial. É, Depois a gente vai pensar numa maneira de eu ter os e-mails de vocês para encaminhar isso, ou para a Josi encaminhar isso amanhã. A roda da modelagem é uma ferramenta exclusiva da mentoria que a gente usa para ajudá-los no autodiagnóstico, né? Então, tem ferramentas exclusivas, o termômetro de potencial já envio hoje ou amanhã para vocês. Temos uma comunidade exclusiva no WhatsApp, que é basicamente um grupo no WhatsApp, onde a gente envia os avisos, mais do que isso. É onde a gente compartilha vitórias, né? E onde a gente marca os encontros e onde a gente conversa também quando a gente não está reunido. Ou seja, são mais de 60 horas de mentoria que nesse ciclo possivelmente vão se transformar em 80 horas de mentoria, né? Com as outras aulas extras de storytelling, de escrita de livro e outros conteúdos que a gente está planejando e acompanhamento. E com hold points de verificação das atividades a serem modeladas, que a Josi vai dar o suporte aí necessário para vocês, tá? Antes de eu passar aqui em frente, deixa eu descompartilhar de novo, entender se tem dúvidas, perguntas. Deixa eu também aqui colocar vocês em formato de galeria. Está aqui conosco o Ricardo Rocco, o Rodrigo, o William, o Ireno, o André, Kátia Birk é a nossa consultora parceira, Daniel Piantá, nosso consultor parceiro, Dani fica em Florianópolis, a Kátia fica em Bento, Carlos Barbosa, né, Kátia? A Cris Rocha já atuou conosco, a Cris já foi nossa cliente, a Cris já foi nossa consultora parceira.
Seja bem-vinda, Cris. E o Bruno Fernandes. Pessoal, dúvidas, perguntas, desconfortos? Ô, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Prazer. Prazer, Pessoalmente aqui na câmera. exatamente. Obrigado aí pela apresentação primeiro. Mandar um abraço para o Daniel, porque o Daniel já me atendeu quando eu trabalhava na rede da Toyota lá, né, Daniel? Mas, olha só. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Algumas você já respondeu durante a apresentação, mas é uma curiosidade, na verdade, tá? Porque é uma coisa que está muito em alta aí, todo mundo falando sobre isso e todo mundo já, na verdade, sentindo os impactos, né? Qual que Sim. é o impacto que você enxerga na tua experiência aí, na tua vivência, e hoje em dia, do impacto da inteligência artificial aí para o mundo da consultoria? Uhum. Excelente É, pergunta. Esse é um tema recorrente, Ricardo. Tanto é recorrente que nós temos como uma das aulas extras o Anderson Palácio, que é um estudioso da inteligência artificial, falando para a gente como que o consultor pode se utilizar da inteligência artificial, né, em projetos de consultoria. Então, a conclusão a que o Anderson Palácio chega conosco, né, com os mentorados, na sessão extra, é mais ou menos a seguinte: esse movimento da inteligência artificial, ele avança semana a semana. É chatbot, é automação, é criação de texto, é a substituição de linhas, né, de primeira linha de call centers inteiras. Então, assim, esse é um movimento que não tem como fugir. Vai tomar o trabalho do consultor organizacional, do consultor operacional assessor, hands-on, vai. uhum, Do consultor organizacional que ensina o empresário ou a equipe tática, equipes táticas do cliente a pensar melhor seus processos, não. Vai sugerir. Então, por exemplo, hoje, utilizando inteligência artificial, eu redijo um texto para o LinkedIn? Não. Por quê? Porque senão você, quando lê um texto meu, Ricardo, no LinkedIn, você logo vai perceber, pô, o Rafael colocou um prompt aqui, né? E a inteligência artificial criou um texto para ele, ele deu Ctrl C, Ctrl V e publicou, agendou no LinkedIn. Mas eu utilizo a inteligência artificial? Eu utilizo. Como que eu faço isso? Eu redijo o texto de forma autoral, dou exemplos reais do que aconteceu na minha vivência e depois peço para a inteligência artificial revisar e fazer o seguinte: revisa para mim a gramática, a concordância verbal e, por favor, veja se você tem uma sugestão de fechamento, de conclusão melhor do que, a que eu coloquei. Ou seja, você está se utilizando da inteligência artificial, mas você não está sendo substituído, você não está se permitindo ser substituído por ela. Então, como é que o Anderson Palácio conduz essa aula extra? Todos nós poderemos trabalhar e fazer projetos melhores, Ricardo, com o apoio da inteligência artificial. Agora, sermos substituídos por ela somente se nós não nos utilizarmos dela, entende? Então, assim, somente se eu tratar isso como algo realmente concorrente, é algo que eu tenho medo, é algo que eu me afasto, é algo que eu não vou integrar em mim, aí eu posso ser substituído. Agora, se eu continuar me aperfeiçoando, se eu estudar sobre governança, se eu estudar sobre outras técnicas, eu não vou ser substituído pela AI. Não vou. Eu vou me utilizar dela. E aí vou deixar para trás consultores que não se utilizaram dela ou não entendem, né, que ela os está substituindo. Pegou o ponto? Então, assim, eu preciso integrar ela. É como se fosse a sombra e o self lá em aspectos da psicologia. Ou seja, pô, tem algo que eu detesto, tem algo que eu tenho medo. Não, traz isso para você. Traz esse comportamento que você acha ruim para você, integra isso e trabalha isso, né? Essa é a maneira de você fugir de ser patrolado, essa é a palavra, né, pela AI. Fez sentido? beleza. É isso aí. Obrigado. Beleza. Rodrigo, William, tranquilos? Seguimos aqui então. Pelo adiantado da hora, se tiver qualquer questão. Ah, tem uma questão que foi colocada no chat. Não é bem uma questão, né?
Um comentário do André. Parabéns pela apresentação. Obrigado, André. Já estou começando a pensar na Silver Economy, economia prateada, né? Muito bem. Uma grande oportunidade. Fato, né? Fato. O Stefan, né, que é o nosso anjo do LinkedIn, ele escreve muito também sobre etarismo, né? E isso é uma realidade. A gente vive uma discriminação estrutural no Brasil, né, sobre etarismo. As empresas dizem que não, a gente sabe que sim, e isso é verdade, né? A gente sabe que é verdade, né? Mas as empresas evitam falar sobre isso. Então, tem como a gente mudar o mindset das empresas? Tem como a gente levantar essa bandeira? O Stefano levanta. Ele tem, inclusive, dois canais no LinkedIn falando sobre isso. Agora, assim, qual é a nossa parte? O que que nós estamos fazendo por nós mesmos, né? Então, acho que essa é a principal pegada, né, André? Deixa eu recompartilhar aqui com vocês e vamos aqui para a reta final. Pronto. Então, pessoal, só como uma noção do valor de investimento dessa estrutura, se a gente fosse contratar tudo isso separadamente e com valores de investimento que hoje a Horus pratica com seus clientes no B2B, ficaria mais ou menos assim, né? O conjunto de mais de 5 encontros-chave e as sessões individuais com o Rafael Mótola, comigo, né? R$ 12.000. Em projetos de mentoring, essas são as precificações, né? A realização da testagem DISC e a devolutiva com o mentor expert Paulo Hubert, que é um dos anjos do programa, R$ 3.500. Para os encontros individuais com os outros anjos, com o Stefan e com a Carla, R$ 5.000, para aquele propósito, né, de LinkedIn e de proposta técnica e comercial. Enquadramento jurídico e tributário para empresas de consultoria. Gestão do tempo com o Jaime Wagner, que é criador do método Power Self e da Vaquinha, né? O Jaime é um grande empreendedor e hoje é anjo de empresas, né? Anjo investidor. Ele é uma referência, né, em gestão do tempo. LinkedIn na prática com o Stefan Ligoc, que é um anjo, com um encontro individual posterior. A sessão com o Zé Adão Barbosa, que é um diretor e é um querido, né? Um diretor e um ator de teatro, fundador e diretor da Casa de Teatro Porto Alegre e que é também um mentor aí de palestrantes, de apresentadores de televisão e de atores e atrizes. A sessão Inteligência Artificial na Consultoria com o Anderson Palácio, a sessão A Construção do Relacionamento e da Confiança com a Adriana Bosetti, ex-gestora de RH da Estemac, do Internacional e de outras empresas, e que hoje é mentora, né, de gestão de carreira e recolocadora de pessoas em corporações. As ferramentas, as sessões individuais de supervisão, a modelagem, né? Se a gente fosse somar isso tudo, a gente passaria aí de um investimento de R$ 35.000. Qual é o valor de investimento, afinal de contas, para entrar na mentoria HFC? O valor de investimento para participar de um ciclo completo, né, de 6 meses. Lembrando o seguinte, quem entra na mentoria no meio da mentoria, ele entra agora adiantado para o ciclo seguinte, mas atrasado para esse, né? Então, assim, ele entra atrasado, ele já começa a tirar valor. Ele não fica numa lista de espera, ele não fica, né, numa fila de espera. Então, é como se ele tivesse acesso a, de cara, um ciclo e meio, tá? Então, o valor não é de R$ 35.000, com todo o valor que a gente gera também não é de R$ 30.000. Além do poder do grupo e da atenção individual nos encontros, né? O investimento não é de 25. E com as 3 camadas de networking e a possibilidade de você prestar serviços dentro do ciclo de mentoria, o investimento nem tão pouco é de 20.000. Nós estamos no segundo ciclo de mentoria, é importante dizer isso para vocês. No primeiro ciclo de mentoria, foram 5 corajosos que compraram um imóvel na planta. Basicamente, acreditaram no meu potencial, na história da Horus, mas compraram um imóvel na planta, só com base numa maquete, né? Hoje são aproximadamente 22. Então, a gente quintuplicou com base nos depoimentos e nas referências do pessoal mentorado no ciclo 1 e nos resultados. Então, hoje são 22 mentorados no ciclo 2, tá? O valor de investimento hoje ele é de R$ 15.000 desde 15 de janeiro de 2026, uma vez você sendo aprovado no processo seletivo. Esse valor de investimento
né? Ele é um valor que precisa ser pago à vista? Não. Ele pode ser parcelado, negociado? Pode. O mais importante aqui, e eu quero enfatizar isso para vocês, é estejam atentos ao que eu vou falar agora, o processo seletivo. Por quê? E por que que tem processo seletivo? Gente, hoje a geração prateada, né, a Silver Economy, como o André comentou, ela reúne profissionais dos mais diferentes setores e segmentos. E está tudo certo. Tem engenheiros químicos dentro da mentoria, tem engenheiros de produção, tem engenheiro civil, tem gente do óleo e gás, do petroquímico, do automotivo. Está tudo certo. São pessoas de diferentes origens. Então, a heterogeneidade dentro da mentoria é uma realidade. E isso é bom. Agora, eu preciso ter uma característica homogênea aqui. Qual é a característica homogênea? É realmente querer dizer sim para si mesmo, é realmente querer testar uma nova possibilidade, é realmente ver no empreendedorismo e no desenvolvimento pessoal a chance de sair daquela falsa segurança de que, não, eu prefiro me colocar no CLT, é muito mais seguro. Será? Eu já escrevi um post sobre isso e me ocorreu agora de contar para vocês, né? Eu faço uma analogia conosco, né? Conosco, porque eu também já tive no CLT durante muito tempo, como profissionais bonsai. Bonsai. O que que é bonsai, né? O bonsai é aquela plantinha, né? Derivado daquela técnica japonesa de encurtar os membros da planta, né? Os galhos e as raízes, e entortar os galhos com arame para que aquela planta de 200, 300 anos, ou de 20, 30, vai, ela fique muito bonitinha dentro de um vaso. E ela tenha uma característica de figueiras, por exemplo, de ficus eliotes ali, mas você olha e ela é um mini ficus. Então, às vezes, eu me sentia assim no CLT, né? Era como se eu fosse um profissional bonsai. Eu tinha algum potencial meu que era sempre podado. Ou por uma questão departamental, que eu precisava respeitar os limites, respeitar a política da organização, e está tudo certo, né? A gente não é um bandoleiro que vai fazer tudo da nossa cabeça como a gente acha que é o certo. Há limites, né? Há um código de conduta na organização, enfim. Mas muitas vezes não é essa a questão, né? A questão é a da colisão de princípios e valores ou de a gente não conseguir exercer todo o nosso potencial. E quando eu disse sim para aquele primeiro convite para ministrar um treinamento em Caxias, e quando eu disse sim para aquela semana acadêmica, e que isso virou uma oportunidade de eu atuar como professor universitário durante um tempo, todas essas questões foram um aramezinho que caía do meu galho, né? Então eu ia saindo dessa posição de profissional bonsai, né? Então, por que que eu estou comentando isso? Porque esse processo seletivo ele busca investigar através de algumas perguntas que são autorreflexivas, por assim dizer, o quanto vocês estão comprometidos ou curiosos nesse momento em realmente tentar testar algo novo. E aquilo que eu fiz lá no passado, de em paralelo, não havendo conflito ético, né, não havendo conflito algum, né, porque eu exerci aquela atividade à noite ou aos sábados, vocês também podem fazer isso numa mentoria, se é, né, que estão hoje em algum desafio CLT, e fazer isso em paralelo. Então, o mais importante, talvez aqui, né, que eu quero que vocês levem desse nosso encontro, é essa alegoria do profissional bonsai e da possibilidade de a gente começar a construir as cabeceiras das pontes. Dizendo sim, né? Dizendo sim para a leitura do livro, por exemplo, dizendo sim para um convite que alguém possa convidar vocês para uma palestra, por que não? Né? Se não houver ali um conflito ético, por que não? Tá? Então, a aplicação. Na aplicação, esse Forms, né, é um Google Forms muito simples, onde vocês vão preencher aproximadamente 10, 12 perguntas, e ali são perguntas autorreflexivas que vão fazê-los pensar. Será que é meu momento mesmo? Será? E essa pergunta? Puxa, como é que eu vou respondê-la? Então, responder cada pergunta vai gerar uma reação em vocês. E é isso que eu vou conseguir depois perceber lendo as aplicações. Então, vocês estão convidados a preencher o form de aplicação. Vocês podem chegar no final do form e dizer não, não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum contrato, preencheu, está dentro, não tem absolutamente nada disso. Então, o form de aplicação é para a gente conseguir, para vocês conseguirem entender, e a gente também, né, se é o momento adequado de vocês, tá? Esse valor de investimento, depois,
ele é tratado desse assunto, né? E negociações podem ser feitas, e aí a Josi sempre me ajuda nisso, tá? Todos os pré-selecionados, na verdade, todos que preenchem a avaliação, passam por uma entrevista pessoal comigo e tem uma devolutiva, tá? Então, se vocês preencherem o fórum de aplicação, a gente vai conversar ou com câmera ou por voz no telefone, como vocês preferirem. E aí, antes de encerrar e antes de abrir para eventuais outras perguntas, eu quero dizer isso para vocês, que a nossa garantia aqui, isso é novo, tá? Isso não existia no ciclo 1. A gente bolou uma garantia. Garantia em prestação de serviços é difícil, mas é poderoso, né? Quando a gente vende um bem, né? Se eu vendo um telefone celular, uma geladeira, uma xícara, né? A garantia é muito simples. Pô, você chegou em casa, viu que está trincado, não está funcionando, vai, volta na loja e troca. Tem tantos dias para trocar. Mas o serviço, como é que funciona? Então, na mentoria, a gente ensina técnicas de vocês estabelecerem cláusulas de garantia para serviços de consultoria, mas no ciclo 1, como eu falei para vocês, não tinha garantia. Agora tem. Qual é a garantia? É uma garantia poderosa. Se você não recuperar pelo menos o dobro, e aqui a gente está falando de ROI, né? Retorno sobre o investimento. Ou seja, obter um ROI de 30 mil, né? Obter um ROI de 100%, você fica automaticamente convidado a permanecer conosco no próximo ciclo, sem valor algum de investimento adicional, onde a gente vai te ajudar a ajustar e a refinar a modelagem. Ou seja, é uma garantia de resultado, né? E não apenas de aprendizado. Obviamente, a gente quer o aprendizado, a gente vai provocar muito para que vocês coloquem entre os encontros cada modelagem, cada conhecimento em prática, porque é isso que vai fazer vocês terem resultado, né? Os melhores mentorados se tornam os melhores consultores, né? A gente viu isso no ciclo 1, mas a gente tem essa garantia, e a garantia é baseada no ROI, tá? Aqui estão meus telefones de contato, o 31087247, ele toca aqui também, mesmo eu estando fora do país, se vocês escolherem a opção falar em inglês ou temas técnicos. O 98388247 é o meu WhatsApp, que eu trabalho com esse WhatsApp aqui. A gente tem outro WhatsApp com DDD do Rio, devido aos nossos clientes do Sudeste, e o meu telefone daqui do Canadá é o 514-943-8247. Deixa eu descompartilhar aqui, parar o compartilhamento. O Peter. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse encontro. Desculpe não estar com o vídeo aberto. Tranquilo, Peter. Estou em Manaus no momento, ok? Come um tacacá aí por mim. E com algumas restrições de sinal para manter a qualidade de conexão. Beleza. Tacacá, não sei se é aí ou se é em Belém, mas eu acho que é nos dois lugares, né? Pessoal, obrigado, Cris. Eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. O encontro também não se encerra aqui, tá? Mas eu fico à disposição. Se vocês quiserem depois mandar perguntas no privado, eu preciso de alguma maneira poder enviar esse conteúdo para vocês, né? Eu contatei vocês por diferentes canais ou vocês foram indicados. Então, a única maneira que eu estou pensando agora de obter o contato de vocês para eu enviar o material da apresentação e o termômetro de potencial primeiro, vocês colocarem no chat o e-mail de vocês, ou então vocês preencherem o formulário de aplicação. O Peter já colocou aqui, obrigado, Peter. Então, se vocês preencherem o formulário de aplicação, né, que eu vou colocar aqui no chat para vocês, qual que é? Eu já fico com o e-mail de vocês. Se não, vocês podem colocar aqui no chat, eu copio e já envio para vocês, como vocês preferirem, tá? Esse é o link. Ele está encurtado, mas ele funciona, ele é um link do Google Forms. Pessoal, dúvidas, perguntas? Fez sentido para alguns de vocês? Boa noite, Rafael Piantá. Boa noite, Dani. Tudo bom? Excelente conteúdo. Eu estava curioso para te ouvir. E eu quero primeiro pedir desculpas aí para ti e para o grupo pelas minhas interrupções. Mas eu estava vindo, eu estava te ouvindo no carro, eu estava vindo do norte da ilha, enfim, e só te parabenizar.
Depois a gente conversa melhor a respeito, mas te parabenizar pelo conteúdo, pela criação desse produto, digamos assim. Achei excelente. E só aproveitar para dar uma boa noite aí para a galera, aos colegas que estão aí ligados e desejar aí tudo de bom, sucesso para vocês, tá? Obrigado, Daniel. Daniel, não sei se tu ouviu a fala do Rocco antes. Eu conheci o Ouvi. Rocco num programa de mentoria, onde nós dois fomos mentorados, e foi uma grata surpresa. E o Rocco disse que tu auditou ele, pelo que eu entendi. Tu entendeu Sim, isso, não? sim, Ah, eu tá. ouvi essa parte, achei bem bacana. Achei bem bacana. Abraço ao Rocco aí. Abraço, Valeu. Daniel. Valeu. O William colocou aqui, muito obrigado, Rafael. Vou preencher o formulário e voltamos a falar. Beleza. O Bruno, infelizmente, perdi o início. Será compartilhada a gravação? Sim, vou compartilhar a gravação com os e-mails de vocês. Por favor, deixem o e-mail aqui no chat ou preenchendo, né? Copiando ali, copiem antes de a gente encerrar a sessão do Zoom. Copiem o link do fórum de aplicação e aí eu vou ter o e-mail de vocês e envio para vocês o link da gravação também. Cris Rocha, fez sentido, grata por estar com este grupo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado aí. Obrigado a vocês pela presença. Sei que não é fácil, já são 8h29, né? A gente estendeu aqui um pouquinho, mas legal. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero ter agregado. Ricardo, a gente conversa depois mais lá no evento, né, em Barueri. E, pessoal, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, valeu, tchau, tchau. Obrigado.